vocês? Hoje nós de volta aqui, né? Vamos novamente dar início a mais uma aulinha de português. E aí, turminha, vocês compreenderam direitinho a aula sobre verbos? Entenderam que o verbo, ele indica ação, estado, fenômeno da natureza? Chover indica o quê? Um fenômeno da natureza. Correr indica o que mesmo? Uma ação, movimento. E estou bela é uma o quê? Ou estou ansiosa, estou nervosa, né? Mas isso aí vai indicar o quê do verbo? Indicar o estado, turminha. Então, o verbo ele vai indicar essas três situações, ok? E aí, o verbo, ele varia em que mesmo? Em tempo, pessoa e número. E aí, quem lembra, falando sobre os verbos, que eles têm três conjugações. O verbo pode terminar em AR, primeira conjugação. O verbo pode terminar em ER, segunda conjugação. E o verbo pode terminar em IR, AR, ER e IR, primeira, segunda e terceira conjugação. Ok? Então é só para vocês recapitularem a aula anterior, falando sobre verbos. E hoje, né, abre aí o livro na página 91. Mas antes da gente abrir, né, vocês lembram? Quem lembra, né? Lembram o nosso combinadinho, né? Gente, quando eu falo combinadinho, não é porque vocês são criancinhas, não. É porque é uma forma da gente ter compromisso diário em nossas atividades, em nossas ações. Então, quando você vai estudar, você deve ter o que em mãos? Todo o seu materialzinho. Ok? Senão você vai ficar perdidozinho, sem saber qual página tá falando, o que tá falando, entendeu? Então, a gente tem que cumprir esse combinadinho. Ter nosso material em mãos, né? Olha o meu material. Eu já tenho o meu lápis, a minha canetinha. Eu tenho o meu livro didático, que é o meu acompanhante, né? Eu não fico aqui em carreira solo, ele sempre está comigo. E eu tenho o que aqui? O meu quadro. E vocês aí em sua casa, vocês têm o quê? Tem que ter o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha, ou seja, todo o seu material. Pois bem, na página 91, nós iremos iniciar, né, fazendo a leitura dessa notícia, entendeu? Já que eu relembrei a vocês o que era verbo, né? E que o verbo pode vir em três conjugações, né? Em três conjugações que são terminações. Terminar em AR, ER e R, né? E a forma do verbo no infinitivo. Então, nós temos aí, leia esta notícia. Eu vou aqui me amparar no livro de vocês, ok? Página 91, voltando a dizer. Daniel Dias ampliou sua galeria de conquistas neste domingo. O nadador brasileiro faturou a prata na prova dos 100 metros peito com 1 metro, né, 36 segundos e assegurou sua 19ª medalha em Paralimpíadas, né? O outro ficou com o chinês Li, com um recorde aí, né, de 1 minuto, 35 segundos e 96 milésimos, ok? Olhe, nessa notícia aqui, vocês conseguem identificar os verbos? Quando eu digo assim, ampliou, o verbo, ele sofre o quê? Variação, não é isso? Então, ampliou. É verbo? Que verbo é esse? Ampliar, né? Olha, então aqui é a variação que esse verbo ampliar sofreu. Presta atenção. O verbo aqui, ampliar, ele é de primeira conjugação e ele sofreu a sua variação
Na notícia que foi feita a leitura, ele variou, ele ampliou, então ele variou. Então, por isso que a gente deve prestar atenção, para reconhecer o verbo. Olha outro verbo aí, que vocês têm que prestar atenção. Faturou. Ele sofreu uma variação. Então, qual é o verbo? Faturar. Que conjugação ele pertence? A R, primeira conjugação. Entendeu? Assegurou. O verbo é assegurar. Então, todos esses verbos aqui, que foi feita a identificação nessa notícia, eles são de primeira conjugação. E ele sofreu uma variação. Então, o verbo é ampliar, a variação aqui, ampliou. O verbo é faturar, a variação, faturou. O verbo é assegurar, com a sua variação, quando ele foi conjugado dentro da frase, ele ficou, né, assegurou, ele mudou, né? E assim aconteceu também com o verbo ficar. Variou, ficou. Outra coisa só para corrigir aqui, né? Então, esse Daniel, né, ele ganhou a sua 19ª medalha para Olimpíadas, né? Uma modalidade de esporte, ok? E aí, vamos ler aqui esse verbo, ou esses verbos, e entender em qual tempo, né, eles estão, né? Quando eu digo assim, eu danço, qual é o tempo que eu falei aqui, que eu conjuguei o verbo dançar? Eu danço. Então, eu estou em um tempo o quê? Presente. Eu viajarei. Um tempo futuro. Ela viajou. Então, já ocorreu a situação, entendeu? Ela viajou. Ela aconteceu, viajou. Então, ela não viaja, ela viajou. Então, aí é essa o quê? Variação. Presente, passado e futuro, que vocês devem prestar atenção. E vamos aqui. Aqui tem um poema, Esquina da Poesia. Vamos ver se vocês conseguem identificar os verbos, né? Ninguém vê o que vejo, faz o que faço, sente o que sinto. Porque eu sou eu de pedaço em pedaço. Esse é o poema Esquina da Poesia, né? Quem é o autor aí? Sérgio Caparelli, né? Ele foi o autor, né? Aí, ele que escreveu, de autoria dele aí, né? Então, vamos lá. Nesse poeminha aqui, quais são os verbos? Lembre-se, os verbos, eles sofrem variação. Não significa que ele vai vir sempre com o quê? Ele vai sempre terminar em AR, R, IR. Não, é as conjugações que ele pertence, mas ele vai variar em tempo, presente, passado e futuro. Olha aqui os verbos, né? Dentro desse poema. Ninguém vê. Ninguém vê. O verbo ver, né? O que? Vejo. Vejo é verbo. Eu vejo. Eles veem. Nós vemos, né? Eu vejo. Então, é verbo também, né? O verbo aqui está no presente. Eu vejo vocês aí de casa desenvolvendo a atividade. Olha aí, preste atenção. Faço, sinto e sou. Todos são verbos, ok? E aqui eu trouxe 3 itenzinhos para a gente desenvolver agora. Ivo sorrir. Gente, eu quero, né? Eu já identifiquei esses verbos na frase. E eu quero transformar, eu quero passar ele, né, para um outro tempo, né? Então, aqui, Ivo sorri. Eu quero colocar esse verbo no passado. Gente, o passado também pode ser chamado de pretérito, viu? Para não esquecerem, o passado pode ser chamado de pretérito. Então, eu quero colocar o verbo sorrir aqui no passado. Ivo sorri, né? Ele tá sorrindo, ele sorri. A professora sorri, né? Então, mas eu quero fazer a variação
desse verbo. Então, Ivo sorriu. Ivo sorriu, ok? Vamos à letra B. Comprei um perfume. Eu quero colocar o verbo, né? Esse verbo aí, eu comprei, no presente. Eu quero... Qual é a variação? Eu comprei, mas eu quero colocar no presente. Comprei um perfume. Então, como é que vai ficar aí? Compro um perfume. Comprei é a forma que ele está, mas eu quero variar esse verbo para outro tempo. Então, eu quero no tempo presente. Compro, né? Então, aqui vocês vão botar o quê? Compro. E aqui, as meninas saiu hoje. Eu quero colocar esse verbo saiu, né? O verbo saiu no futuro. As meninas... Aí tem o verbo aqui, saiu, mas eu quero que ele varie para o futuro. Como é que vai ficar? Vamos pensar um pouquinho? Então, as meninas sairão, porque é no futuro. Então, o verbo aqui, saiu, que estava no passado, ela saiu. Então, ele vai variar para o futuro. Então, vai botar o que como? Sairão. Esse sairão aqui é com A-O-Tio, né? Porque é uma ideia de futuro. Entendido? Pois bem, verbo é muito fácil, né? Nós só precisamos estar atento às suas variações, né? E o verbo, ele não sempre vai vir só em AR, ER. Não, aí são as conjugações que eles encontram, né? Eles têm essa variação. Por isso que muitas das vezes é complexo, né? Dá uma esquentadinha na cabeça para identificar o verbo, né? E transformar esse verbo. Ou seja, ele está no presente, vamos mudar para o futuro, vamos variar para o futuro. Ou está no futuro e vamos variar para o passado, né? Para o presente. Então, vocês devem prestar atenção muito nessas variações, ok? E aí, vocês peçam orientações do professor de vocês para desenvolverem as atividades do material de vocês, ok? Mas peçam orientação. E aí, até a nossa próxima aula de português. Um beijo! Tchau, tchau, tchau!